é advogado, talvez um prodígio, né? Porque entrou na faculdade muito cedo, passou para a OAB muito cedo, já foi cantor sertanejo, fez teatro, enfim, tem uma história aí muito longa e muito interessante para contar para a gente hoje. Hoje nós vamos conversar com um doutor, mas que já foi dispensado por ser advogado, mas já posso chamar de Harry, Exato. né? Se me permite me apresentar, Hortência, doutora Hortência também, né? Quase. Colega nossa de profissão. As pessoas falam muito essa questão, né, de Dr. Harry. Foi fácil falar Harry Cativinco? Não, é difícil porque o seu nome é complicado. Desculpa, mas é difícil. Acho que a senhora tentou ir umas 3, 4 vezes, mas isso é comum. E na política, um nome complicado não é muito fácil de ser dito. Então a gente colocou o Dr. Harry para sintetizar, para poder resumir um pouco mais. Fica mais fácil falar, Dr. Harry. E doutor porque é quem cuida, né? As pessoas fazem a referência. O doutor médico é o que cuida da saúde, o doutor advogado é aquele que cuida da justiça, da sua liberdade. Então a gente colocou só para facilitar. Em que pese, sempre tem aqueles questionadores, né? Faz parte, isso é só lembrar da Constituição Imperial, que foi recepcionada para a Constituição, onde garante a médicos e advogados o título de doutor. E de Votuporanga, né, São Paulo. Muito prazer conhecê-lo. Eu adoro história do direito, já vi que você gosta também, Eu né? gosto bastante também. Eu gostei muito dessa matéria na faculdade. Mas vamos começar a falar dessa história prodígio da sua infância, porque quando eu li o seu release, eu falei, nossa, que gênio! Ele, assim, já foi do conselho estudantil, já era aquela revolucionário da infância. Me conta aí como é que foi Eu isso. até perguntei uma vez pro meu pai se era por ser muito prodígio ou se é porque não queria meu em casa mesmo, né? Porque com 5 anos eu passei por uma psicóloga, inclusive, para me dar o aval para poder, na primeira série, sempre com 6 ou 7 anos, se não me engano. E eu tava com 5. Meu pai falou assim, não, eu quero que ele já vá para a primeira série já com 5 anos. E a diretora, da Adventista na época, falou assim, vou passar então uma psicóloga, se ela der autorização. E eu fiz essa autorização, tive essa autorização e entrei com 5 anos na primeira série. Nunca joguei videogame, né? Meus pais, pro meu pai, ele era um cara muito severo, muito sério, muito bravo e muito honesto. E ele falou assim, para mim, filho tem que estudar. Então ele não, muito pouco, raras vezes a gente jogava um videogame. Quando eu ia na casa de um amigo, alguma coisa para estudar, ele jogava videogame e você via. Mas a maioria das vezes foi sempre estudando. Inclusive, meu pai sempre recompensava os filhos, né? Quem estava em primeiro lugar ganhava um dinheiro de notas. Em segundo, um pouco menos. E o terceiro colocado não ganhava nada. Eram 3 filhos. Eram 3 filhos. E aí ele somava as notas, dividia para quantidade de matérias e quem tinha maior média ganhava. Nossa mesada era assim, a nossa mesada era por nota. Quem tirasse a nota maior era quem ganhava um pouco mais da mesada. Graças a Deus não fiquei em terceiro. Era raras vezes em segundo, mas eu sempre gostei de estudar. Eu gostava muito de me dedicar. Sempre o primeiro aluno da sala, era o que tomava giz na cabeça, era o que tinha adesivo colado nas costas, me chute, tinha essas coisinhas na escola, né? Tinha um bullyingzinho ali por ser que a gente superava, era fácil. Hoje em dia parece que você não pode fazer nada, que tudo é bullying e tudo vira politicamente correto. E com 5 anos, primeira série, logicamente, se você entra mais cedo, você acaba a escola mais cedo. Eu acabei com 16 anos e com 16 anos já tinha passado no vestibular para a faculdade da PUC Campinas. E você foi um dos advogados inscritos na seccional de São Paulo mais novos, né, da Aos história. 21 anos, porque na época foi inclusive a CESP que eu prestei, né? Hoje é a FGV. Eu fiz a última agora. Nossa, eu fiz, na minha época foi a CESP era muito mais difícil. Foi a CESP. Você tinha erra uma, anula uma que você acertou. Era tudo verdadeiro e falso, ou a 1 e a 2 está certa, a 1 e a 3 tá certa, a 1 e a 4 estão incorretas, então você tem que saber todas as nuances da questão. E a gente tinha 4 minutos para fazer cada questão. Às vezes você lia uma questão da CESP que dava 5 minutos. Eu lembro que na época que eu fiz a prova da OAB, eu comecei a falar assim, vou fazer tudo que eu sei. Foi até uma dica dos professores, assim, faz o que você sabe, depois você conta mais ou menos, vê se tinha que acertar 50% da prova. E na época eram 100 questões, na minha época eram 100 questões, eu já tinha acertado umas 70. Eu comecei a falar assim, não, as que eu tenho certeza deu 70, então já passei, então agora vamos fazer devagarzinho. As que eu estava em dúvida e tal. Depois da segunda fase eu fiz o direito penal, que para mim é uma matéria que eu sou apaixonado em direito penal. Você sempre gostou de penal desde o início da faculdade? Não, eu queria. Na época eu estava em dúvida. Eu estava em dúvida na época da minha escola, 16 anos. Às vezes uma pessoa com 16 anos não sabe nem o que é da vida, né? Exato. E eu fiz, inclusive, tem umas pesquisas que você faz com o psicólogo para saber teste vocacional. E aí o meu teste vocacional deu exatamente a dúvida que eu tinha, né? Eu fiz o teste para tirar minha dúvida e o teste me deixou com mais dúvida ainda, porque eu estava entre medicina e direito. Talvez medicina porque fosse a grande vontade do meu pai. Meu pai era empresário, tentou passar para medicina, não passou.
Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou Ele prestar... falava, eu queria ter um filho médico, alguma coisa do Não, tipo? ele falou assim, vocês têm que ser o que vocês querem. Isso ele sempre falou. Seja o que vocês querem. Se você for para ser um lixeiro, que seja o melhor lixeiro. Se você for para ser um empresário, que seja o melhor empresário. A única coisa que ele falava, seja o melhor no que você faz. E eu estava em dúvida, medicina e direito. E eu falei assim, vou fazer as duas faculdades. Eu prestei para medicina, inclusive na nota que eu tirei na USP de medicina, eu teria entrado em direito. Mas eu fiz USP Medicina, Unicamp Medicina e Unesp Medicina. Aí de medicina não passei. Aí eu fiz a Federal do Mato Grosso do Sul em Direito, fiz a PUC Campinas e a Unifev, que é de Votuporanga, e passei nas 3. E optei pela PUC Campinas porque tinha então, a o melhor direito nota. te chamou, né? Assim, foi uma coisa que... É o que eu falo, o direito que me propiciou hoje ser político. Talvez se eu estivesse na medicina, eu não estaria hoje na política. Talvez mesmo médico não teria ajudado tanta gente quanto eu posso ajudar hoje com conhecimento em direito. E a senhora sabe muito bem. Porque a senhora não, por favor. É só respeito mesmo. Eu lembro da minha infância que se eu não chamasse senhor e senhora, eu depois tinha um puxão de orelha do meu pai. Ali era proibido falar você. Mas questão de educação mesmo. Então me desculpe chamar senhora de senhora, tá? Mas nessa época, eu falava assim, se eu tivesse feito medicina, talvez eu não tivesse o conhecimento necessário para ajudar as pessoas na medida de que elas precisam da gente. E a política e o direito combinam. É verdade. Porque você usa muitas vezes o direito, por exemplo, as pessoas hoje procuram por não ter vaga em creche. A gente sabe que existe uma repercussão geral do Supremo Tribunal Federal que garante às crianças o direito à creche. Além de ser constitucional isso, né? Direito a acesso à educação. Exatamente. É um dever do Estado, um direito do cidadão. Tem o ECA aí, que veio advindo da Constituição. Exatamente. Enfim, uma série de fatores que propiciam essa segurança do direito da criança. E os municípios não se readequam para atender essa legislação e aí não garantem as vagas. O vereador não consegue, o conselheiro tutelar não consegue, o prefeito não garante a vaga, que é a obrigação dele garantir, aí cabe a quem? Ao advogado entrar com uma ação judicial. Olha aí, não conseguiria, talvez de maneira política, se fizesse um requerimento ao prefeito, ele ia falar que não tem vaga, aí a justiça vem e determina sob pena de multa e o município consegue essa vaga. E você, como advogado, já fez já teve esse trabalho de fazer uma ação pedindo... Só esse ano, salvo engano, foram mais de 60 vagas em creche que nós conseguimos através de ações judiciais. Caramba! Inclusive, nós tivemos agora uma decisão recente do TJ, porque a gente sempre entrava administrativamente pedindo para a Secretaria de Educação, apesar se você fez o cadastro, você já quer a vaga. Se você está entrando judicialmente é porque, obviamente, você não teve a vaga. Não, mas alguns juízes entendiam que tinha que ter a exaustão do direito administrativo, ou seja, pedir primeiro para a Secretaria de Educação e com a negativa dela você entrar judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo já determinou, não precisa de qualquer procedimento administrativo. Pode entrar direto, que é uma garantia constitucional e legal. E o município de Votuporanga, ele tem muitos problemas com a educação. Inclusive, é uma das coisas que você defende muito, não é isso? Exato. O que acontece? É obrigatório a vaga. Só que existe um problema de estrutural educacional de que muitas crianças nas escolas, então uma sobrecarga de crianças e poucos professores. Primeiro ponto que a gente tem que abordar lá em Votuporanga é que é o seguinte, tem professores, educadores e técnicos, todos já aprovados em concurso público e não são chamados. Já tem professores que estão lá, ou seja, a gente tem o avião e não tem o piloto. E o que acontece? A mãe tem direito à vaga. E quando a gente entra com a ação judicial, essas mães vão ter direito à vaga. Mas eu coloco mais crianças e não coloco o profissional para cuidar dessas crianças. É preciso que a prefeitura também tome um pouco de vergonha na cara e comece a chamar os concursados. Parar de colocar carga em comissão para poder colocar pessoas ligadas a candidatos, a vereadores. Cabo eleitoral, aquele jeitinho. Né? E comece a contratar gente efetiva para prestar uma educação de qualidade. Porque senão você acaba acumulando crianças, você deixa professores e educadores sobrecarregados e tem um grande problema com relação aos educadores. Os educadores não têm direito à substituição de sala de aula. Então, se eu tenho uma educadora que cuida de 20 crianças e uma outra educadora na mesma sala que cuida de mais 20, quando ela falta, o que acontece? E fica doente, né? Porque o professor ele fica doente. Aí falta, acontece. Aí acumula as 40 crianças. Não tem substituto. Fica um educador com 40 crianças. Não tem essa substituição. O certo seria enquadrar de fato os educadores no quadro do magistério para ter a mesma qualidade, o mesmo direito que os professores. E também investir na estruturação psicológica dos professores. Tem professores trabalhando sobrecarregados. E acontece... Plano de carreira, como é que funciona? Tem também. Você tem uma certa melhoria do salário conforme você tem acima de 5 anos, conforme você faz. Mas isso existe no município hoje? E não é aplicado? Não é aplicado. O problema real que tem lá é a falta de professores, então, acumulando vagas,
e a necessidade de um cuidado psicológico com esses professores E também. estrutura física, porque essas vagas em creche que, acho que, por exemplo, você falou foram 60, não foi? 60 vagas em creche. Então, qual é o argumento do município para ter que judicializar uma vaga que é garantida pela Constituição, inclusive? Não tem fundamento. Eles vão tentar inventar uma desculpa. Que, precisa de contratar professor, contrate. Precisa de mais escolas. Não, tem salas de aulas que estão onerosas que você pode colocar um professor ali e aumentar mais uma sala. Mas tem... constrói, ao invés de você ficar recapeando só asfalto ou só construindo coisas desnecessárias, constrói uma escola, que é importante. Tem escolas lá que já foram prometidas, no Cidade Jardim, por exemplo, e até agora nada. Então, Votuporanga tem crescido muito os bairros e não tem feito essa questão de estruturação de posto de saúde e sistema educacional. Mas tem jeito de resolver. Contrata professores, aumenta a estrutura, disponibiliza mais algumas áreas, pega alguns imóveis da prefeitura que estão ociosos, transforma em unidades educacionais. Dá para fazer muita coisa, basta boa vontade e isso ser realmente uma prioridade. E é o que a gente percebe que não está sendo. É verdade. Não tem justificativa, né? Porque se é um direito constitucional garantido, um direito, inclusive, fundamental de acesso à educação, não tem justificativa para uma criança não estar fora da escola. Falta de gestão, descompromisso e desorganização. Essa é a justificativa. Bom, mas vamos regredir um pouco para falar mais um pouco da sua adolescência, da sua juventude. Sim. Essa é a questão do Grêmio Estudantil. Isso foi na adolescência, né? Quantos anos? Eu acabei com a faculdade com 16 anos e devia ter entre 14 e 15 anos. O Grêmio ele já é uma politização, né? O jovem já está ali requerendo seus direitos, querendo... Exato. Como é que foi você ingressar no Grêmio? Olha, foi o Grêmio que te chamou? Foi você que já começou a se movimentar? Você sempre teve esse dom? Foi o seguinte, eu, apesar de ser um cara, na época da minha infância, muito tímido, tanto é que eu tive que fazer teatro para depois dar uma entrevista. Hoje eu adoro microfone. Mas antigamente eu corria. Eu cheguei num baile, tinha um proibido para 14 em Votuporanga, que era um bailinho de jovens. Eu cheguei um dia, nesse bailinho, ficar sentado e não olhar para ninguém. Eu era muito, mas muito tímido, muito introspectivo. Só que eu já percebia na infância uma certa liderança nata. As pessoas, por estudar bastante, por ser bastante, perguntar bastante ao professor, pelos professores usarem como exemplo, porque você fica lá na frente, você questiona, os professores acabam criando um laço, um vínculo, e aí fui representante de sala. E por ser representante de sala, a gente acaba conversando com bastante os amigos, conversando com a sala, com a direção, e montaram um Grêmio estudantil. Mas eu não era popular, eu era menino tímido. Assim, porque você falando, não parece hoje, eu não te imagino introspectivo. Mas você falando, porque normalmente representantes de turma, representantes de Grêmio estudantil, normalmente são pessoas... É o cara popularzinho, é o popular. Cara, E exatamente isso que aconteceu. Eu lembro que era o Rafael Cury, um amigo meu, lá da nossa época, jogava bola. As menininhas adoravam, então era o popular da escola. Então, precisava, só que a diretora falou, tem que ter pessoas compromissadas, que se dediquem aos estudos. E aí colocaram o head de vice. Então, eu inicialmente... Botaram o presidente, o popular para ganhar a eleição. É quem ia trabalhar duro ali para poder ler. O vice-presidente é quem teria as notas, a dedicação, era quem ia realmente trabalhar. Mas aí é como eu sempre digo, existe aquilo que é missão, aquilo que é vocação, aquilo que está predestinado para acontecer. Existem coisas que vêm até você e existem coisas que você busca. Naquilo que vem até mim, eu busquei. Fui ser vice-presidente. Mas existem coisas que vêm até você. Eu não poderia tirar nota vermelha. E aí o presidente, na época, teve nota vermelha e perdeu a presidência. Quem que assume? O vice. O vice-presidente. E aí eu tive a grata satisfação de ser o presidente do Grêmio Estudantil Dr. Otávio Viscardi, na época do Colégio Objetivo, sendo que nunca tinha feito campanha para nada. Então fui representante de sala pela condição de estudar bastante como na escola, ter esse contato com professores. O pessoal fala que não é puxa-saco de professor, mas não é. Você vai lá questionar, você pergunta. Eu gostava de dialogar com os professores. Nota, eu tinha que chegar com 9 e 10. Se eu chegasse com 8 em casa, eu ficava de castigo. Meu pai falou assim, você tem obrigação de estudar, você só faz isso da sua vida. Então faça bem feito. Lembra que negócio? Mesma coisa, se você está indo na escola, então você tem que fazer bem feito. Então faça bem feito e tire notas boas. Se você vai ser um lixeiro, seja um lixeiro bom. Se você vai ser um empresário, seja o melhor empresário. Se você vai ser um advogado, seja o melhor em tudo que você fizer. Então seja sempre o melhor no que você fizer. E aí, acabou caindo no colo, acabei assumindo o Grêmio Estudantil e fui grato por poder representar os estudantes lá do Objetivo. Talvez aí
nos primórdios da primeiro questão política. cargo político aí foi no Grêmio Estudantil, porque isso é representação popular, é um nicho menor, né? Exato. Porque é na escola, mas Exato. é uma representação. E ali você já ia requerer direitos dos estudantes, já fazia reuniões? Lá por ser um colégio particular não tinha tantos questionamentos, não tinha tantas reivindicações, mas a gente fazia um trabalho em nome dos alunos, professores, aquilo que precisava, aquilo que os alunos queriam, ansiavam, melhorias que tinha para a escola, já trabalhava nesse sentido. Mas você sabe que isso é uma das questões, assim, que existe muitas escolas particulares hoje em dia, né, que estão mudando esse paradigma, que estão criando essa questão de Grêmio Estudantil. Aqui na Barra tem a Escola Parque, tem aqui no Rio, né, tem a Eleva, que já tem isso. Mas isso é muito comum nas universidades públicas e nas escolas, nos institutos públicos, mas eu acho que isso dá uma ciência de cidadão para a pessoa, de requerer, de entender. É importante para você entender primeiro a intenção de você ser um representante de uma coletividade, então te dá o benefício, mas também a responsabilidade de representar um todo. Então, são um pequeno grupo que representa um todo. Você faz a ligação e a ponte entre estudantes e a própria instituição de ensino. Você faz a ligação entre professores e alunos, aquilo que pode melhorar para os alunos, aquilo que é o objetivo dos professores. Então, é legal essa parte, porque você começa a entender como pensa o professor, como pensa a direção e como pensam os alunos. Não, e tem uma questão também que para os alunos que não fazem parte do Grêmio ou da representação, eles têm o direito de voto. E ali eles já começam a exercer uma função que eles vão, uma responsabilidade, né, que eles vão ter depois dos 16 ou 18 anos. É legal que em Votuporanga, eu não sei se aqui no Rio tem, mas em Votuporanga tem um Parlamento Mirim. Não tem. É uma bela dica para as pessoas fazerem, para as cidades colocarem isso dentro da vereança. O Parlamento Mirim, o que é feito? É como se fosse vereadores na Câmara. Então, por exemplo, Votuporanga tem 15 vereadores. Lá vão ter 15 cargos de vereadores mirins, de 13, 14 anos. Como que funciona? Cada escola escolhe, depende, né, tem 15 escolas, então vamos lá. A escola particular tal, a escola estadual. Entre toda a escola, eles elegem, fazem uma eleição. Isso inclui públicas e particulares. Isso é muito então, interessante. as escolas se reúnem dentro desse Parlamento Mirim, escolhem um representante para representar a escola e poder ir lá visitar gabinete de vereador, poder sentar na mesa do vereador, poder estudar, saber o que faz. É interessante que você já começa desde pequeno a entender a importância do sufrágio universal, a importância do voto. Isso foi criado, inclusive, na época que o Jorge, meu marido, era presidente da Alerj, parlamento juvenil, mas isso no estado, a Alerj, né? Nas vereanças dos municípios eu nunca ouvi falar. Fizemos lá, deu muito certo. E foi na época que você era vereador que isso foi implantado? Uhum. Não, foi implantado um pouco antes. Mas na época que eu era vereador também, a gente trouxe isso bastante à tona, fez um bom trabalho nesse sentido, porque é importante despertar no jovem, porque o jovem vai chegar até a mãe, até o pai, vai comentar. Eu lembro que eu cheguei até aí na escola adventista, que era a própria escola onde eu estudei na minha infância, e de lá eu pude fazer um trabalho junto com a menina que foi eleita vereadora, né? E, salvo engano, ela foi eleita presidente do Parlamento Mirim, entre os pares dela, lá da vereança. E é legal, porque as pessoas começam a pegar gosto pela vereança e passa a tirar aquele tabu, né? Eu tenho uma frase que eu odeio. Na verdade, quando eu falo assim, religião, política e futebol não se discute. Se discute sim. Você não pode brigar pela política, pelo futebol e pela religião. Mas ela tem que ser discutida. A religião é importante, o crescimento é importante, o futebol é importante, você discutir melhorias, a política é importante você discutir, porque quanto menos você sabe de política, quando você não gosta de política, você infelizmente é governado por quem gosta. É porque as pessoas levam discussão em briga, né? Mas na verdade discussão é exatamente você trocar ideias e debate, que é exatamente isso que funciona para você conseguir progredir, né? Para conseguir levantar novas coisas, melhorar a vida das pessoas, precisa ter esses debates. Você tem que respeitar a opinião do outro, né? O que eu percebo muitas vezes hoje é intolerância. As pessoas querem colocar goela abaixo aquilo que você pensa. Por exemplo, eu me considero um cara de direita. Eu sou a favor da liberação do porte de armas, eu sou a favor, sou contra o aborto, eu sou contra a legalização da maconha, mas não é por isso que eu não posso me sentar numa mesa para discutir política com quem é a favor de alguma coisa. Eu não posso odiar a pessoa. Eu, como cristão, eu repudio o pecado, mas eu amo o pecador. Então, eu posso não concordar com a forma que ele pensa, mas eu tenho que amá-lo necessariamente pelo que ele é. Então, essas questões, as pessoas precisam entender. Eu sempre penso, eu falo assim, a gente, muitas vezes a gente que é de direita,
a gente respeita a pessoa que pensa de uma maneira de esquerda, a gente respeita opiniões diferentes, mas muitas vezes a gente não é respeitado pelas nossas opiniões. Ah, porque você é a favor da liberação de armas? Ora, porque quem quiser ter, tem que ter, quem não quiser, que não tenha. E se você é contra isso, tá tudo certo também, eu perfeito. concordo. Acho que tem que... Até porque se todo mundo pensasse igual, não seríamos uma democracia, né? Exato. Seria... Ninguém tá falando que você é obrigado a ter uma arma. Eu tô dizendo que se eu quiser, eu tenho o direito de tê-la. E se eu quiser não tê-la, é meu direito de não tê-la também. Então, eu não posso impor nada a ninguém. Eu tenho que dar liberdade de escolha para as pessoas. E amá-la necessariamente por isso. Não odiar as pessoas pelas convicções e por quem ela apoia. Eu vejo tanta gente, inclusive na minha época de prefeito, eu falo assim, o Harry, eu falo em terceira pessoa porque é uma figura pública. Tem quem ama e tem quem odeia. Eu acho que o Harry não tem aquele meio termo, né? É igual o Bolsonaro, você ama ou você odeia, é igual o Lula, você ama ou você odeia, e o Harry municipalmente também é assim, ou você ama ou você odeia. Agora, não tem o porquê as pessoas saírem do grupo de família por questões políticas. Separa, divórcio, né? Divórcio, briga, irmão que não conversa com o irmão, primo que bloqueia o outro. Não precisa disso. Eu acho que a gente tem que, não acredito e tenho a convicção de que a gente tem que respeitar as pessoas. Respeitar o entendimento delas. E não pela pensar diferente, né? Acho que você tem que dar liberdade da pessoa pensar o que ela quiser. E você tem que amá-la independentemente disso. E quando você ingressou no Grêmio, foi antes que você fez teatro ou foi depois? Como é que foi essa desenvoltura para você começar a falar em público? Porque é o seguinte, 16 anos faculdade. Então fui para Campinas. Na época, meu pai não queria que eu fosse para outra cidade. Sempre aquele pai muito filho, sabe querendo embaixo das suas asas. Exatamente, ali. Aquele galo, né? A mãe, aquela com os pintainhos dela, queria que eu fizesse faculdade em Votuporanga, na minha cidade. Mas eu queria poder entender, desbravar um pouco mais o mundo. Tinha curso, assim... Tinha, passei em Direito lá, né? Eu passei na Faculdade de Direito lá, e uma Faculdade de Direito excelente também, em termos de nota. Mas eu não queria vivenciar aquele mundinho de Votuporanga. Eu não queria ser adstrito à nossa cidade. Eu queria conhecer novas histórias, conhecer novos projetos, ver uma realidade macro, né? E você estudou na PUC de Campinas, né? Na PUC de Campinas. Que é uma cidade maior, muito maior. Muito maior. É a segunda, depois de São Paulo, quase a segunda maior cidade do estado de São Paulo. E aí eu precisei sair, era necessário, até mesmo para você cortar aquele cordão umbilical, né? Que tudo o pai e a mãe que faz pra gente, eu precisava desbravar isso. Meu pai não queria, meu pai era um cara, como eu disse, muito conservador, muito honesto, bravo, rígido. Eu lembro que eu saí de Votuporanga até Campinas, dá quase 500 quilômetros, 5 horas de viagem. Ele foi no último dia de inscrição na PUC Campinas, porque ele queria que eu fizesse Direito na faculdade de Votuporanga, que, como eu disse, excelente, muito boa, mas eu queria observar novos costumes, ter novas ideias, novos pensamentos. E ele foi até Campinas comigo, sem conversar, dentro de um carro. Chateado porque você estava indo fazer faculdade lá. Porque a decisão, ele era o pai, ele mandava, 16 anos. Não porque vai numa cidade grande e vai se perder, mundo cheio de drogas, mundo de oportunidades. É o receio, eu acho que de todo pai que o filho vai para uma faculdade. Hoje em dia, independente da idade, né? Exato. Porque o mundo está muito complicado. Tá difícil, muito difícil. E menino sozinho, criado numa cidade interior, imagina você indo para uma cidade grande como Campinas. Você tem uma ideia, só fazendo um parênteses, eu cheguei a pegar ônibus errado, em vez de ir pro centro, eu fui pra periferia, não sabia nem onde eu tava. Parou na comunidade. Parei na comunidade, não sabia nem onde eu tava. Nunca tinha pego um ônibus, e eu fui pegar um ônibus, transporte público, peguei tudo no número errado. Na verdade, eu peguei o número certo, mas ao invés de ir pro centro, eu peguei do sentido contrário, mas tá bom. Então, vai pra Campinas, vai se perder. Bom, meu pai foi até lá, sem conversar comigo, 5 horas de viagem. Fizemos a inscrição na PUC Campinas, porque já tem que fazer o pagamento. Meu pai era quem tinha o recurso financeiro. Eu, 16 anos, apesar que ainda assim, com 13, 14, 15 anos, eu já ajudava meu pai no hotel. Eu carregava mala. Eu levava a mala dos hóspedes para poder ganhar caixinha. Então eu ganhava a caixinha dos hóspedes e aquilo lá, junto com a mesada, tava tudo bem, tudo tranquilo, né? Não tinha conta para pagar, tava tudo certo. E aí ele voltou de Campinas até Votuporanga, mais 5 horas de viagem, no mesmo dia, sem falar comigo. Eu falei assim... Meu pai deve ter algum receio. Meu afinado pai, né? Acabou falecendo quando eu estava no primeiro ano da minha vereança. Eu falei assim, eu vou dar orgulho para ele. Porque eu sabia que ele amava. Eu sabia que meu pai, ele tinha o filho como... É o herdeiro, né? Sempre aquele negócio do pai gosta de ter o herdeiro, né? Você era o mais velho? Mais velho, eu sou mais velho. E ele sempre falava o herdeiro das dívidas, né? Ele brincava muito assim.
E eu falei assim, eu vou mudar a história do que meu pai pensa sobre mim. E eu ainda quero ver ele sentir orgulho de mim. Eu sabia que ele sentia, mas ele nunca falava, né? Por isso que eu me dedicava tanto. Eu queria que meu pai tivesse sempre orgulho de mim. Sempre falava assim, eu quero que ele fale com boca cheia. E agora ele tá triste porque eu tô fazendo uma coisa que ele não queria. E eu fui para o primeiro ano de faculdade, pra você ter uma E ideia. aí você ficou morando em Campinas? Morando com meu tio de favor. Caramba. Porque ele falou assim, ó, eu pago a sua faculdade, o resto você se vira. Eu falei assim, eu me viro. E aí minha mãe entrou no jogo. Minha mãe tinha o irmão dela que estava em Campinas, ligou pro meu tio e falou, ó, você recebe o Harry um ano na tua casa até a gente organizar as coisas? Eu nunca tinha feito um currículo. 16 anos, eu trabalhava com meu pai. Eu fui pegar currículo, aquele papelzinho que você pega em papelaria para preencher currículo. Por quê? Como que eu vou viver lá? Meu tio vai me dar a estrutura, vai me ajudar, mas e aí? Foi por isso que já no primeiro ano de faculdade, no primeiro mês, eu fui fazer estágio e encontrei o estágio com o Dr. Silmar José da Silva, que inclusive ele prestou até um depoimento pra gente. Era menino, 16 anos, e eu consegui um escritório estágio. de advocacia. Escritório de advocacia, com 16 anos. 16 para 17 já, né? Foi Já o quê? tinha feito Primeiro ou 17. segundo período de faculdade? Primeiro ano de faculdade, nos primeiros meses de faculdade. Todo mundo ia de shortão lá. E você já ia de terninho? Eu já ia de terninho e carequinha. E aí eu entrei na faculdade, primeiro ano, trabalhando, estudando na faculdade, morando com meu tio e já ganhando meu primeiro dinheirinho como estágio. E aí eu me mantinha. E eu comecei a mostrar pro meu pai que a gente só vai desvirtuar se a gente tiver uma má educação ou não tiver o amor que os pais dão pra gente. E ele me deu uma boa educação. Ele foi um homem muito rígido, mas me deu, porque o filho não te escuta, ele te olha, ele te observa. E meu pai sempre foi um cara muito íntegro, honesto, trabalhador. E eu adquiri isso dele, honestidade, trabalho, dedicação. E aí eu comecei a mostrar pra ele. E ele foi conversar com o Dr. Silmar, que era o meu patrão. E ele falou, meu patrão, advogado-chefe meu. E o dia que meu pai foi conhecer onde eu estava trabalhando, ele falou assim, ó, o seu filho, eu queria que eu tivesse um filho. Ele falou desse jeito, eu queria ter um filho igual o filho que você tem. Meu pai começou a ver com outros olhos. Aí começou a mandar dinheiro para poder ficar lá, começou a mandar dinheiro para poder voltar, porque não tinha nem... Ele viu o seu esforço. Começou a ver o esforço. E que a gente estava lá por um propósito, que hoje a gente sabe qual que é o propósito. A dedicação e o amor ao direito que pode ajudar mais pessoas. Logo em seguida, minha irmã vai para a faculdade. Eu primeiro, mais velho, aonde ele queria que fizesse por Campinas junto com o irmão. Aí comprou apartamento em Campinas, aí fomos morar juntos. Aí já mudou a opinião duro que dele, minha irmã já foi no embalo, né? Então para ela foi tudo mais fácil, já tinha apartamento. Eu consegui, meu pai falou assim, junta esse dinheirinho do estágio, R$300 um estágio na época. Consegui juntar dinheiro para pagar minha carta. Mas as coisas também eram mais baratas nessa época. Era diferente, a passagem era outro valor, era tudo mais barato. E eu consegui... Eu lembro que o meu estágio também, eu acho que eu ganhava 300 e pouco. Estagiei na Marinha na época do jornalismo, enfim. Que legal. E aí, com esse dinheirinho, eu comprei minha carteira de habilitação, meu pai me deu um carro, e aí eu conseguia ir e voltar com a minha irmã. Então, foi aí que eu comecei. Primeiro ano, eu quis só mostrar para meu pai que ele tinha um filho que ele poderia confiar. Que eu poderia ser o exemplo que ele queria, que eu poderia ser orgulho para ele. No segundo ano, foi onde eu falei assim, eu preciso desenvolver meu trabalho também como advogado. Porque, como eu disse, introspectivo, tinha um pouquinho de essas questões de timidez, e eu entrei numa prática de formação chamada teatro. Prática de formação de teatro. Início básico ao teatro, na faculdade. Era tipo uma atividade extracurricular, alguma coisa do tipo? Isso, lá tinha os estágios supervisionados e práticas de formação. Era uma prática de formação. São horas a mais que você faz na faculdade. Como é que funciona. E entrei, fiz um trabalho lá, e o diretor Paulo Afonso, finado Paulo Afonso, falou assim, você leva jeito pra coisa. Por que você não faz um teste aqui no grupo de teatro? Eu falei assim, mas eu nunca fiz, não tenho... Vem, não precisa ter DRT, é para você simplesmente aprender. Tem até uma bolsa. Eu falei, caramba, que bom, vou atrás disso. Isso eu já estava no segundo ano. O que é DRT? Só pra... DRT é o certificado para ator, né? Ah, tá. Para você poder exercer a atividade então, você poderia de ator. fazer sem ter esse certificado? Sim, porque era uma questão universitária. E aí o Paulo Afonso me convidou, eu já estava no segundo ano, a gente tinha feito 18 anos, e eu falei assim, eu vou fazer essa prática de formação. Aliás, entrar para esse grupo oficial da PUC Campinas. Era 200 e poucos candidatos para 10 vagas. Eu falei assim, eu não vou entrar nisso aqui nunca. Eu falei assim, já que é o propósito, e tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que ser bem feito, eu dei o melhor. E depois saiu a lista lá, entre os 10 eu estava classificado, e fui fazer
participar do grupo de teatro da PUC Campinas. Já não era mais a prática de formação, mas um grupo de teatro que me dava bolsa de estudos. E aí você ainda ganhou desconto na faculdade? Ganhei desconto de bolsa de estudo na faculdade. E nesse mesmo período, no segundo ano, eu também prestei um curso. Na verdade, é uma provinha que tem lá para ser monitor de introdução ao estudo de direito, do professor, então, Nivaldo Doro Júnior, que hoje, se eu não me engano, ele é assessor de uma ministra do TST em Brasília. E eu fui monitor dele. Então, eu tinha a bolsa de estudo de monitor de introdução ao estudo de direito, tinha a bolsa de estudo de prática de formação, e logo em seguida, o pessoal do condomínio onde eu morava, lembra que eu falei, meu pai comprou um apartamento pra gente, tá morando com a minha irmã, falou assim, a gente precisa de um cara dedicado, que fica aqui para poder ser o síndico do prédio. Eu falei, mas eu tenho 18 anos, e eu comecei a conversar com o pessoal, e que eu fui eleito como síndico lá do prédio, peguei um condomínio que estava quase 60 mil em dívidas na época, reduzi para quase zero de dívidas, e com o dinheiro que entrou dos acordos que a gente foi fazendo com o pessoal, a gente fez cerca elétrica, colocou melhorias de segurança, colocou câmeras no condomínio, o pessoal tudo acabou gostando disso. Então foi tudo muito intenso, né? Às vezes a gente fala assim... Eu imagino assim que a gente mais novo, né? Fala assim mais novo porque a gente é novo, mas assim, mais novo ainda, a gente conseguia fazer coisas que hoje eu acho que eu não conseguiria fazer tudo isso. Não, eu falo que por mais que a gente esteja novo, a gente fala assim, nossa, cada coisa que a gente fez, né? Talvez hoje eu não faria... Eu faria tudo de novo se eu tivesse com a idade que eu tinha. Mas agora, passar por tudo isso não é muita dor de cabeça. E a gente, quando tá com 18, 19 anos, a gente tá querendo enfrentar o mundo, né? E aí a gente foi sempre trabalhando nisso, sempre fazendo esse trabalho. Aí me formei com 21 anos. Passei direto na prova da OAB. Já tinha feito aquela parte da OAB e fui ser o advogado mais jovem da subseção de São Paulo. Mas você, quando passou na OAB e terminou, você ainda continuou trabalhando nesse mesmo escritório que você estagiava? Como é que foi? Não. Esse doutor Silmar, eu já tinha saído logo em seguida, porque eu tinha visto uma oportunidade de trabalho num outro escritório, que era da Ponte Preta. Dr. Renato Ferraz Sampaio, se eu não me engano. Era advogado da Ponte, e eu gosto de futebol, né, também. E aí eu fui advogar, ser estagiário junto, e o escritório era 2 quadras da minha casa, onde eu morava perto, também era uma quadra da PUC Campinas. Então eu trabalhava 2 quadras e na outra eu estudava na faculdade a 1 quadra. Bem diferente do escritório do Dr. Silmar, que era longe, tinha que pegar um ônibus, às vezes eu descia a pé para chegar. Olha só, eu saía de manhã para estagiar, pegava o ônibus, ia para o estágio, descia a pé para a faculdade, aguentava até a noite, pegava o ônibus à noite, voltava. E Campinas é igual ainda fazia o teatro e ainda fazia o trabalho de síndico. O teatro era de sábado. Era os sábados. Então, ficava de final de semana lá. E como nessa época do teatro que você trabalhava no hospital com pessoas Foi nessa doentes? Época. Por quê? O que a gente fazia? A gente tinha os trabalhos que era considerado para a gente poder fazer os personagens, montar personagens. Era como se fossem laboratórios. Então, eu teve uns laboratórios de clown que eu fiz. Então, a gente se vestia de palhaço, ia dentro dos hospitais da PUC Campinas para visitar doente, brincar com os doentes. E você tem que ter uma sensibilidade muito grande para isso. Porque, às vezes, as pessoas não estão lá para te assistir. As pessoas estão lá porque elas estão suportando uma dor, uma fragilidade. Às vezes estão desiludidas de continuar a própria vida, né? Enquanto uns lutam pela vida, outros pedem a todo momento que querem ir embora. Então você tem que ter uma sensibilidade muito grande para saber de como chegar nessas pessoas. E entender, através das expressões faciais dela, o que ela está sentindo. Foi aí que a gente começa a lidar com a questão do que a pessoa pensa, do que a pessoa está sentindo, da expressividade dela. Se a pessoa está gostando do que está falando com você, se ela está sorrindo, se ela está chorando, se ela está fazendo um ar tipo, nossa, que conversa chata, que coisa chata. Então foi ali que a gente foi trabalhando nessa questão laboratorial, desenvolvendo essa questão de timidez. Foi onde a gente fez vários personagens, inclusive o Paulo Afonso, porque aí era faculdade, não precisava da RT. Ele foi fazer uma peça lá no Centro de Convivência de Campinas. Se eu não me engano, era um texto adaptado de Oswaldo Righetti, Folias do Coração. E ali precisava de DRT, porque ele era só atores profissionais. Inclusive gente que contracionou com Raul Cortez na época. E eu, o único lá da companhia que ele convidou para um grupo que ele tinha chamado Grutas, para poder fazer a peça de teatro. E eu ganhei dinheirinho com a apresentação, porque o que entrava de bilheteria, eles pegavam, dividiam entre tirava despesa, dividia entre os atores. Uhum. E ele assinou. Porque, como não tinha DRT, ele assinou para que eu pudesse contracenar. Mas depois você acabou tirando DRT ou você nunca deu segmento? Não tirei. Acabei não dando segmento, mas assim, sempre fui apaixonado por teatro.
Pra mim o palco sempre foi E gostoso, me né? fala essa questão do sertanejo. Como é que foi Pois isso? é. Quando que foi? Como é que surgiu isso? Entre o direito, você terminou a PUC, começou a trabalhar e aí fazia teatro e de repente virou cantor de sertanejo. Foi, o que Me conta acontece? como é que Eu foi acabei isso. de fazer, depois que eu acabei a faculdade, eu acabei fazendo mais algumas pós-graduações em São Paulo. Tava trabalhando e meu pai adoeceu. Meu pai começou a estar com Alzheimer e Parkinson, né? Começou a esquecer as coisas, começou a ficar debilitado fisicamente, de saúde. E eu decidi voltar para Votuporanga para cuidar do meu pai, cuidar das coisas de casa. Então eu estava E estudando tinha para empresa concurso também, público. né? Exato. E acabei voltando para Votuporanga. Então acabei saindo do teatro, que eu também ainda fazia mesmo, terminado a PUC eu continuava. Acabei saindo do teatro, saindo da PUC, saindo até de um estágio que eu estava fazendo na época também, mesmo tendo já passado na própria advogado. Eu queria estudar para concurso. Eu queria ser, na época, ser delegado federal. Eu estava estudando esperando o concurso vir. Só que entre estudar para concurso e voltar para Votuporanga e cuidar do meu pai e das coisas da família, eu decidi voltar para cuidar do pai e das coisas da família. E aí larguei a questão do palco do teatro. Nisso eu tenho um amigo meu, muito amigo meu, Deluca, que inclusive está em Portugal recentemente fazendo uma turnê por lá. E ele tinha acabado de terminar uma dupla com o Matheus, o antigo Matheus. E eu sempre fui tocar violão. Eu cresci ouvindo. Tinha um Carreiro e Pardinho, Trio Parada Dura. Eu não sei se isso é um negócio de sertanejo. Eu sou Não, apaixonado de sertanejo. eu gosto. Funk é mais pagode, samba, né? Não, no Rio é mais pagode samba, mas já tá bastante sertanejo. Acho que já tá bem disseminado pelo país todo, E eu de né? sertanejo, eu era aquele sertanejão raiz, de rasgar mesmo o verbo, né? Então, Trio Parada Dura, tinha um Carreiro e Pardinho, Milena Zé Rico. Eu sempre cresci ouvindo meu pai E cantar. você sabia tocar violão? Sabia tocar violão. E você aprendeu como? Eu fazia aulas de violão. Fiz aulas de violão. Pra ter uma ideia, meu pai tocava violão, teclado, sanfona, até harpa. Cara, ele gostava de sertanejo Autodidata. também? Meu pai amava sertanejo. E ele aprendeu sozinho a tocar? Sozinho. Eu já não tenho esse dom. Mas aí Meu ele pai que te tinha. ensinou, você fez aula particular? Fiz aula particular, porque eu queria tocar violão. Eu achava bonito tocar violão. Não tem coisa melhor que você chegar nos amigos e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um churrasco, põe a picanha Pô, muito legal. Põe a picanha na Inclusive, grelha a gente aí. podia chamar ele pra tocar um violão pra gente qualquer dia Pode, desse, pode. né? Quem Inclusive, sabe o futuro prefeito aí tocando... Pode, na próxima eu venho, eu trago o violão e a gente faz umas modas juntas aí. Você faz segunda voz aí? Não sei se eu canto Não, bem, mas mas você tenta fazer uma coisa. Pede pra Elaine fazer a segunda voz. Ela tem cara de segundeira ali. Ela faz a segunda voz com a gente. Mas foi legal porque eu sempre gostei de música. E meu pai, a gente viajava, inclusive, vindo aqui pro Rio de Janeiro. Eu coloquei uma música que era Castelo de Areia. Tinha Fuscão Preto, Castelo de Amor, né? Que é a Trio Parada Dura e as Andorinhas Voltaram. E a hora que eu tava vindo pra cá, pro Rio, essas músicas tocando na rádio, eu falei assim, inclusive tava com minha mãe e com a minha esposa do lado. Falei, nossa, lembrei agora, deu uma lembrança do pai. Meu pai ia sempre ouvindo essas músicas, mas na época era fita cassete, depois virou CD, e sempre ouvindo esse sertanejão. E ele brincava com minhas irmãs, eu e minhas irmãs no banco de trás, ele assobiava a música e a gente tinha que saber qual que era a música e cantar a música, né? Tipo, qual é a música do Silvio Santos? Era qual a música do Seu Vardi, que era meu pai. E ele fazia isso, qual é a música? Então a gente sempre cresceu ouvindo sertanejo. E um dia lá em Votuporanga, o Deluca falou assim, cara, eu tô sem o Matheus, eu não sei se eu fico sozinho, eu faço uma dupla, assim, vamos cantar então. Ele falou assim, que nota que eu toquei aqui? Pum. Eu falei assim, dó. Ah, então seu ouvido também não é tão ruim. Apesar que eu não sou muito essas coisas de, toca um sol maior, lá menor. Eu sei cantar, né? Eu nunca fui tão profissional quanto ele. Ele canta maravilhosamente bem pra mim. Inclusive o Deluca vai assistir isso. E hoje ele é carreira solo? Carreira solo. Pra mim, sem puxa-saquismo, ele tem uma das vozes, porque já tive também, já trabalhei com outros cantores, só fazendo parênteses, o Zé Neto e Cristiano, a gente tocava junto. Era Zé Neto e Irineu em Rio Preto. Quando tocava Deluca e Matheus, tocava Zé Neto e Irineu. A gente fazia churrasco junto. A gente cantava moda junto. E eu sempre falei pra ele, pra mim o Deluca tem uma das melhores vozes do Brasil. Mas isso foi em que ano? Me conta como é que você entrou? Foi, se eu não me engano, 2011. Seu pai já 2011. estava doente. Meu pai já estava doente. Você tinha voltado para Tinha voltado cidade. para Votuporanga, minha mãe. Só que é o seguinte, enquanto eu vim para ajudar minha mãe ficou tomando conta do hotel, eu saí para poder fazer os palcos da música e começar a advogar. E isso na região ali, continuava morando no mesmo município? Isso na região, só que como a gente começou a pegar bastante show, eu descartei o escritório, deixei de lado e fui só cantar. Então a gente chegou já a tocar em Cardoso para 20 mil pessoas.
Caramba. A primeira vez que eu entrei no palco com ele, eu errei até o nome. Eu chamei ele de Matheus, eu era o Matheus. Eu falei assim, e aí, Matheus? Ele falou assim, e aí, Matheus? Aí eu, ô, Deluca. Até isso, tão nervoso que eu tava. Imagina. E olha que eu já tinha a questão Você já de... pegou uma dupla que já existia, Exato, né? e com o entrou, know-how que ele tinha. é, Porque é o seguinte, uma coisa era os palcos do teatro, que você se prepara, outra coisa era os palcos da música. E saber, e afinação, e interagir com o público. E o teatro me facilitou nisso, porque o Deluca cantava e eu interagia. Porque eu não tinha a qualidade vocal que ele tem. E aí, nesse período, você não advogava. Você não advogava. Apesar ficou de... um pouco, tipo, meio que fora da área de direito. Exato. E foi pra questão da música. Só da música. Só da música. Apesar de gostar de cantar, de ter noção de canto, de tocar um pouco de violão. Não toco também maravilhas igual ele tocava. Ele, carreira de músicas, né? Vamos lá, ele deve ter uns 40 anos, 30 de música. E quanto tempo você ficou nessa questão do... 2 anos. 2 anos. E aí o Deluca me convidou. Só que ele, pra mim, como eu te falei, tem uma das melhores vozes pra mim do Brasil. Ele se assemelha muito do Edson Hudson. Uma afinação impecável, um ouvido absoluto, toca muito. E eu tava acompanhando ele. Ele passava, inclusive, a segunda voz pra mim, que a segunda voz não é fácil de fazer. A segunda voz, ela tem que ser trabalhada pra primeira voz. Né? Então ele que passava a dica de segunda voz. E a gente começou a tocar em várias cidades. Chegamos a tocar de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. E quando tinha feriado, chegou a ter vezes que a gente não tinha nem voz para cantar. Mas eu nunca imaginou na vida que você fosse nunca, fazer dupla sertanejo. De repente, do nada entrou. Nunca. E aí, durou 2 anos. Durou 2 anos. E foi uma rotina intensa de shows? Teve bastante, tinha quase todo final de semana. E deu pra ganhar dinheiro nessa época? Ganhou, mas a gente investia, você ganhava agora e investia em equipamento, investia em som, comprava um som melhor. E na época, nós chegamos até ser convidado pelo Galinha da Nativa FM para ir até o Villa Country em São Paulo pra gente fazer alguns shows. Eles queriam empresariar a gente, eles queriam investir na dupla e tava indo muito bem. Chegou a estar com o Fernando Sorocaba na época, jantamos lá no Villa Country com eles. Só que, como eu disse, tudo na minha vida, apesar de eu tentar desviar o caminho, tentar ir para outro caminho, como eu tentei para medicina, tentei para o teatro, fui para Campinas. Mas parece que tudo fez com que eu voltasse para Votuporanga, voltasse para o direito, porque existia um propósito para tudo isso. E até então eu não sabia. Eu só fui entender o propósito quando me candidatei lá na frente. E me explica como é que foi, então, essa parada aí de 2 anos de música para voltar e se candidatar. Você sabe que a vida noturna não é muito fácil. Eu imagino. Né? Não dorme, aí... Não dorme. Não, troca o dia pela noite. Querendo ou não, eu não tava nem, na época, nem batizado, nem na igreja. Então era noitada, aí você... É mais novo também, né? Mais novo, tomava cerveja, uísque. Não era uma vida... Não é uma vida que eu queria pra minha vida, né? E eu tenho certeza que não era o projeto de Deus pra minha vida. Então eu tava me desvirtuando muito disso. E começou farra, noitada e show. E não é uma vida que eu queria pra mim também. E de alguma forma eu fui desvencilhando disso, saindo disso. E eu falei assim, olha, eu não quero mais isso pra mim. A vida noturna não é pra mim. Eu quero ter família. Isso foi por conta própria, assim? Por conta própria. Um dia você acordou e falou, ou você já vinha pensando? E já vinha pensando. Na verdade, o estupim de tudo foi um acidente que eu sofri. Eu, lá em Rio Preto, eu tive uma época que eu tava nos shows que a gente faz e acabou acontecendo um acidente comigo. De carro? Não. Teve uma briga dentro de uma casa de show. Nem participei dessa briga, eu só tava lá curtindo também. E aí lá fora, os seguranças bateram no cara, o cara foi embora e tal. E na hora de sair, esse cara voltou e deu 5 tiros. Caramba. Eu acho que nem o pessoal que sabe, mas eu tenho a cicatriz ainda pra lembrar dessa Você levou um tiro? Vida. Levei um tiro. Eu quase morri. Caramba. Vida noturna. Vida noturna você vai encontrar o quê? Você levou um tiro aonde? Levei um tiro no glúteo e que tá alojado na bala até hoje. Caramba. Só que é interessante que aí eu falo, mais uma vez, missão de Deus na minha vida. Quando eu tomei esse tiro, a bala era de 22. Ela foi desviando de todos os órgãos e artérias imagináveis possíveis. Se você levantar aqui, ó, vou me permitir, tem uma cicatriz aqui. Uhum. Eu fiz uma laparotomia exploradora porque a bala foi de baixo para cima,
ela foi desviando dos Gente, órgãos. como é que ela fez isso, a bala? Pois é, ela E tava você num teve lugar que mais operar alto. na frente. Ela foi por trás e você operou na frente. Porque ela deu hemorragia. A bala ela vai passando, vai cortando, e aí ela pegou uma membrana que reveste a bexiga. Porque é o seguinte, ela passou a 1 centímetro da artéria femoral, tem o laudo médico, ela passou a 2 centímetros da artéria ilíaca, desviou do intestino, do rim e alojou. E eu falei assim, isso não é pra minha vida. Aí eu tive que fazer. Você quase morreu, né? Quase. O médico que me operou, ele falou assim, eu conheço você por dentro melhor que qualquer um. Seu pai estava vivo nessa Meu época? pai tava. Mas ele estava já consciente ainda? Ele teve noção do que aconteceu? Ele já estava mais doentinho. Ele foi progressivamente tendo o Alzheimer e o Parkinson, debilitando um pouco a saúde física dele. Minha mãe desesperou. Na época, foi um maior comentário na cidade. Então, Deus estava mostrando para mim que ali não era o meu caminho. Não, a vida noturna não era para mim. Não era para estar nesse meio tempo. Foi aí que eu tomei... Olha só como que era... Nessa época, eu não estava preparado para o que Deus tinha para minha vida. Eu não estava preparado para aquilo que eu precisava assumir. Eu tinha tanto ego e vaidade. Hoje estou gordinho, ganhei uns quilinhos, até emagreci agora, mas naquela época eu era muito vaidoso. Tudo em forma e tal. E quando ela falou que... Eu lembro até hoje, ela falando assim, nós vamos ter que... A enfermeira... eu vou aplicar para você anestesia, porque nós vamos ter que fazer uma laparostomia, se não me engano é esse o nome, exploradora. Sei até o nome. Vamos ter que abrir você. Eu falei assim, deixa eu morrer. Eu não quero ter uma cicatriz na minha barriga. Eu não quero ter uma cicatriz no meu corpo. Você era tão vaidoso, você preferia morrer do que ter uma uma cicatriz. Vaidoso, de certa forma, apesar de estudioso, mas vaidade consigo mesmo, aquele negócio de que a perfeição até naquilo que você veste, naquilo que você come, naquilo que você é. Mas não era salutar, não era saudável isso. Era um complexo de querer desbravar o mundo, porque você também, apesar dos ensinamentos que você tem, você acaba assim, vai descendo com certas coisas. Não, com você certeza. tem tudo que você quer. Você chega num lugar, você é paparicado por todo mundo. As pessoas querem estar perto de você, as pessoas querem estar... Isso acontece um pouco, inclusive, com o político quando chega no poder há muito tempo. Eu falava isso pro meu marido. Você entende quando você isso? está no poder há muito tempo, aconteceu com Getúlio, inclusive. Você não consegue enxergar a realidade dos fatos porque só pessoas te bajulando o tempo todo. Você entende isso? Que se eu não tivesse passado por isso, talvez hoje eu fosse um político como todos? Então o que acontece? Eu passei por um estágio. E nesse estágio, eu falei assim, isso não é tudo pra minha vida. A hora que eu vi minha mãe chegando. A hora que eu vi minha mãe chegando, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Faz o que for necessário pra me salvar. Diante de Deus eu tô dizendo isso. Eu olhei pra enfermeira assim, só não me deixa sentir dor, porque eu sou cagão pra dor. Eu sou um cara que eu tenho medo de dor. Maquininha de dentista, aquele motorzinho de dentista pra mim é a minha perdição, não pega nem anestesia. Aí eu lembro ela olhando pro lado assim, falei assim, não, você não vai sentir nada. A hora que eu fui aplicando assim, já não vi mais nada. E depois tive minha recuperação por conta disso. E foi isso que me afastou do mundo da música. Inclusive, na época... Aí depois da recuperação, você nunca mais cantou? Não. Canto assim. Não, sim, mas Com os cantar amigos, profissionalmente, mundo não, de nunca música, mais. nunca mais. Tanto é que a parte das pessoas que estavam naquela época com o Zé Neto e Irineu, que depois se tornou Zé Neto e Cristiano, estourou, eles também queriam levar Deluca e Matheus pra Goiânia, pra gravar músicas. A gente tava crescendo bastante na região. Mas, mais uma vez, se eu tivesse conseguido esse objetivo, talvez eu tivesse me perdido pra arrogância, pra prepotência, achar que eu era o cara de tudo. E não, Deus está acima de todas as coisas. É a gente não é nada. A gente isso é um monte de carne podre. Isso é muito importante, a gente reafirmar isso diariamente, porque realmente, às vezes, Deus abençoa... Isso aconteceu com Jó, inclusive, né? Sim. Deus abençoa tanto você, que você chega num nível que você acha que pode tudo. E aí Deus vem tirar tudo de você para te mostrar que Ele pode te dar e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Exatamente. Então, se eu não tivesse passado por isso, tivesse sido eleito vereador, como que eu teria agido? Talvez eu não tivesse preparado. Deus estava me preparando naquele momento, permitindo que certas coisas acontecessem na minha vida, para falar assim, lá na frente, quando eu te der aquilo que eu tenho para você, eu não quero que você se perca, não se envaideça, não se corrompa com esse mundo de poder, status, porque dinheiro não me move, não me move. Hoje você tem, amanhã você está na pandemia, você morre. Mas você sabe o que eu falava muito pro meu marido, que ele era presidente da Alerj, foi 20 anos, né? Um dos homens mais poderosos do estado do Rio, talvez do país. Eu falava isso, às vezes, não é nem o dinheiro, é o poder. Isso. Você dá dinheiro, mas você não dá o poder, porque quando você dá o poder, você estraga a pessoa. Você quer conhecer alguém de verdade? Dê poder a ela. Dê poder a ela. Exatamente isso. Então eu tava começando a observar isso na minha vida. Isso jovem já, 2011, 2012,
tem até na internet lá, empresário votuporanguense é baleado em Rio Preto. E eu pude começar a perceber isso. Mas eu só fui perceber isso depois, né? Depois que tudo aconteceu na política. Até então eu não estava entendendo porque tudo aconteceu na minha vida. Não entende, a gente não entende os propósitos, por que está acontecendo isso. Eu sempre fui estudioso, dedicado. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso acontece comigo? O que eu fiz de errado? Eu só tô cantando, Aí eu comecei a ver a arrogância no momento que eu não queria ter uma cicatriz no corpo. Queria morrer para não ter cicatriz. Exato. E aí eu falei assim, não, vou voltar. Aí nesse momento foi onde me batizei. Voltei, porque eu sou neto de pastor adventista. Né? Por isso que eu estudei em colégio adventista. Aí você voltou para sua cidade natal, aí foi procurar Deus. Provavelmente teve algum conflito psicológico para você ter passado por isso, ter uma cicatriz, alguma coisa aconteceu aí na sua cabeça. Na verdade, assim, a hora que eu voltei, eu falei assim, o que eu estou fazendo com aquilo que eu me preparei? Olha, eu fiz direito, não estou exercendo. Eu fui para a orgulho do meu pai, eu não estou sendo. A vaidade e a arrogância tá subindo para minha cabeça. Por quê? Eu não preciso disso. Aí eu fui me batizar. Me batizei na El Shaddai, se eu não me engano, em pouco tempo depois, 2013, 2014. E dali para frente eu comecei a entender algumas coisas na minha vida. Há muito tempo atrás, antes de eu ter ido para a faculdade, uma senhora, irmã Ana, que inclusive já orou com um dono de supermercado que tem lá, o Poricatu, em Votuporanga. Um grande supermercado, uma grande rede de supermercado em Votuporanga, as pessoas conhecem. E ela orou para mim e falou assim, olha, Deus tem um projeto para sua vida. E é na política. Você vai começar em Votuporanga, mas você não vai ficar em Votuporanga. Isso foi antes de tudo? Você era na faculdade, 15 anos. Caramba. 15 anos. Você nem lembrava disso? Eu até lembrava, mas para mim era tudo tão impossível, porque você só entra na política com um padrinho. E seu pai não era envolvido com política? Meu pai não gostava de rota, não gostava de live, não gostava de nada. Meu pai sempre era convidado para tudo e nunca fazia nada. Meu pai queria viver a vida dele sem compromisso nenhum com relação a instituições, entidades, nada. Eu nunca tive pai político, eu nunca tive pai advogado para poder dar uma carteira de clientes. Eu tive pai empresário. Eu não tinha nada, eu não sabia nem por onde começar. E essa senhora me falou, você tem um projeto e uma chamada para política. Isso 14, 15 anos. Num salão de café do hotel onde eu estava. Numa oração que ela fez pra mim. Falei, tá. Isso aí quando vai acontecer? Aí fiz faculdade. Tudo isso que eu te contei passou por tudo isso. Teatro, música, o acidente que eu sofri, voltei. E aí eu voltei a advogar. Na cidade? Na cidade. Logo depois que eu me recuperei, que eu já estava melhor, montei um escritório. E aí? Teu pai não é advogado. Que carteira de cliente você tem? Nada, comecei o escritório do zero. É isso que é o mais difícil. Inclusive, eu penso muito nisso, porque eu tô me formando agora, né? E eu fico pensando, nossa, como é que você começa a trabalhar sem ter cliente? Exato, comecei do zero, mas você tem um marido que tem um envolvimento político. Não, ele já morreu, ele morreu em 2021. O Jorge morreu, o Jorge Pisciani morreu em 2021. Mas você tem um histórico e uma relação... Mas aí você começa do zero, sem uma... Exato. É difícil, né? Sim. É difícil. Você tem que começar do zero, né? Então, mas vamos lá. Voltando, Votuporanga novamente. E agora? Vou começar do zero. E isso que você fala assim é uma preocupação. Porque eu poderia ter começado do zero lá atrás. Mas lá atrás o que eu fiz? Voltei para Votuporanga, fui ser cantor sertanejo, fui fazer outras coisas e acabei deixando de lado o direito. Beleza, vou montar um escritório. Bati em 4 escritórios grandes em Votuporanga. Tem uma oportunidade? Ninguém me cedeu um espaço. Nenhum deles me cedeu espaço. E você vê, você também tinha um pai que mal bem devia ser conhecido no município. Muito conhecido. Né, muito tinha conhecido. Hotel, ajudou enfim. muita gente, mas ninguém depois ajudou. Meu pai já está começando a ficar doente. É isso que acontece normalmente dessa Já forma. começa a perder, de certa forma, a expressividade e acaba as pessoas não estando nem aí. A verdade é essa, as pessoas olham para o seu próprio umbigo, pouco se importam com os outros. Beleza, montei meu escritório. Uma pessoa a cada 20 dias. Eu não sou conhecido, a não ser... Tanto é que antes eu era o filho do Valdir do hotel. E depois eu tive a grata satisfação de ser falar do meu pai. É o pai do vereador, né? Então, meu pai era referência e depois eu me torno referência para o meu pai. E isso para mim foi muito, muito legal. Não que eu tenha objetivo para isso, pelo contrário. Só para saber que a gente alcançou coisas políticas para que meu pai se orgulhasse. Beleza. Aí eu falei, caramba. Eu saí de cantar, voltei para Votuporanga, fiz direito, e aí, Deus? E questionei a Deus mesmo. Falei assim, me batizei, voltei, saí da vida noturna, o que o senhor quer de mim? Porque, olha aqui, eu não estou tendo ninguém, porque não tinha uma carteira de clientes. Começando do zero, você nem era conhecido na área jurídica.
nem a tua competência jurídica. Semana seguinte que eu questiono a Deus sobre isso, ao lado monta-se a Secretaria de Direitos Humanos. Do Mas, lado assim, do seu escritório? Do lado do escritório. Meu escritório é no meio do quarteirão. No meio do quarteirão, na esquina, monta a Secretaria de Direitos Humanos. As pessoas saíram de lá, vou entrar nesse advogado aqui. Começou a entrar. Me procurar. A gente me procurar. Aí passa uma pessoa e falou assim, eu preciso muito conversar com você. A Secretaria Municipal. Direitos Humanos. Secretaria E Municipal. aí as pessoas iam lá pra questionar coisas de... Ia lá pra reclamar de uma coisa, creche, reclamar de outra. essas coisas Podia todas. ser todas as coisas. Não tinham respaldo, eles iam lá começar a conversar comigo. Eu comecei a ter um movimento maior. Mas deixa eu te perguntar, porque, por exemplo, normalmente quando a pessoa procura o órgão público, né, pelo menos assim, né, a maioria das vezes, quando procura a secretaria, a pessoa não tem recurso para pagar o advogado, né? E aí, como é que você faz nesses casos? Exato. Por exemplo, esses casos das creches, são 60 crianças que você conseguiu. Exato. Era mais orientação. E da creche eu vou voltar. Era mais orientação. Até que uma pessoa me procura, chega e fala assim, eu queria uma ajuda sua. Eu já não sei mais a quem recorrer. A professora agrediu meu filho, a professora continua dando aula, a professora continua zombando dele, e ele não quer ir mais para a escola. E eu fui lá no Direitos Humanos, procurei todo mundo, ninguém fez nada. E a professora que bateu continua lá. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, me passa uma procuração, eu vou pedir as imagens das câmeras para ver o que aconteceu e te dou um retorno. A hora que eu pego as imagens das câmeras, eu vejo 9 crianças sendo espancadas. Caramba. E não era mais uma. Mas você conseguiu as imagens judicialmente ou conseguiu... Consegui judicialmente. Judicialmente. Tava no inquérito policial, na verdade. Ah, ela tinha feito um registro de ocorrência referente Fez o ao boletim, acontecimento. só que só tinha sido chamado ela. Na hora que eu vejo as imagens, eu vi que mais crianças... Olha só o que aconteceu. E os pais nem sabiam o que estava acontecendo. Os pais não sabiam e a promotoria tinha feito uma transação penal com a pessoa e a escola e a prefeitura que devia ter feito a sindicância não fez nada. Nada. Pagou a transação penal. Ora, se eu tenho 9 crianças, eu tenho que somar as penas. Ela não tem que ir para o juizado especial criminal. Ela tem que ir para a vara comum. Foi o que eu fiz. Representei no Ministério Público e dei a sorte de que as imagens foram vazadas para a imprensa. Foi aí que foram em vários locais. Saiu na TV Tem, saiu na Record, isso acabou na Band. repercutindo no seu trabalho, E aí né? fez assim, bum, explodiu. Por quê? Logo Aí tiraram... Deus respondendo suas questões ali. Saiu do juizado, foi para a vara comum, a pessoa foi condenada, aí foi feita a sindicância, que já deveria ter sido feita e não tinha sido feita. Ela foi exonerada e proibida de contratar com a administração por 8 anos. E você não era vereador ainda nessa Não, época? eu estava nem... começando minha carreira como advogado novamente. Eu já era formado, eu estava montando o meu escritório. Na verdade, você estava começando uma carreira de advogado, porque você tinha largado estágios, nunca tinha nem Exato, advogado assim, né? Exato, afinco. advogado afinco não. Eu advoguei num processo, a aposentadoria do meu pai. E eu odeio o previdenciário. Primeiro processo Não, que é eu uma área que fiz... demora muito, né? É uma coisa eu assim, gosto. nossa, tem processo, meu pai data 20 anos. Mas aí eu retribuí ao meu pai, o retorno do investimento, né? Meu pai investiu na minha faculdade e eu dei a grata satisfação de aposentá-lo por aposentadoria por tempo de serviço. Porque ele tinha o tempo de contribuição enquanto ele era advogado do Banco do Brasil, mas ele não tinha o comprovante de recolhimento. Mas o recolhimento é presumido. Ele foi concursado do Banco do Brasil? Ele foi concursado do Banco do Brasil. Depois que ele abriu Depois o que ele hotel... abriu o hotel. Meu pai, na verdade, com 17, 18 anos, ele foi concursado do Banco do Brasil. Meu pai chegou a ser engraxate de sapato em rodoviária em São Paulo. Ele saiu de Santa Bárbara do Sul, foi para São Paulo, aí ele passou no concurso do Banco do Brasil, trabalhou, montou um supermercado com um tal de Marcos. Então era E isso com o salário do Banco do Brasil, ele montou o supermercado. Montou. Aí ele saiu do Banco do Brasil e montou o supermercado. Ele chamava Harry, eu sou Júnior, Juninho. Harry Valdir Cativinho, que eu sou Harry Valdir Cativinho Júnior. Então Harry com o Marcos e fizeram o supermercado Erimar. Aí esse supermercado Erimar, meu pai começou a trabalhar. Antigamente o arroz vinha a granel. Ele chegou a comprar uma caminhonete para transportar o arroz, para ganhar na compra do transporte, para ganhar na compra do arroz. E acabou vendendo o supermercado e comprou o Hotel Orlim em São Paulo. Se eu não me engano, ficava aqui em aliás, aqui em Rio de Janeiro. Lá em São Paulo, na esquina da São João com a Ipiranga. Então ele comprou um hotel em São Paulo, depois ele teve hotéis em outros lugares, na Praia Grande, até ir para o hotel em Votuporanga. E aí eu sei disso tudo porque eu tinha que pegar toda a história do meu pai para poder entrar com a aposentadoria dele. Então eu dei isso de retorno pro meu pai. E aí, voltando, deu um boom. Eu passei a ter 5, 6 clientes por dia. Hoje eu atendo 20, 30 pessoas por dia no meu escritório. Então... E você atende no estado de São Paulo todo? Eu tenho ações até em Fortaleza. Eu advogo para aquela... Não sei se você já viu a pregadora Vitória.
Vitória Souza. Já ouvi É falar. uma pregadora mirim, Vitória Souza, fez 18 anos agora. Ah, já ouvi falar. Tem mais de 5 milhões de seguidores. Eu sou Aham. advogado dela. Uhum. Então a gente tem coisas em Fortaleza, em Brasília, a gente advoga pra tudo quanto é canto. E isso foi devido a... Foi fazendo o trabalho, foi ficando reconhecido e aí foi sendo procurado. Isso é mais recente, né? Isso é mais recente. Mas até então, a hora que eu denuncio, a professora é exonerada. E eu faço a justiça pra família, eu falei, caramba. A satisfação de você ter conseguido Olha que ajudar legal, olha crianças, que né? legal. Que são seres inocentes. Eu te pergunto, se eu não tivesse feito direito, eu teria ajudado? Não, Se eu tivesse voltado, se eu não tivesse voltado, eu teria ajudado? não. Se eu tivesse aquela arrogância de atender a pessoa, só atendesse se a pessoa me pagasse, eu teria ajudado? E eles não pagaram nada, né? Essa família Na não pagou. época não tinha condições. Eu falei assim, ó, eu vou te ajudar. Foi no êxito, né? Não é êxito, porque depois você entra com as ações cíveis, indenizatórias, e aí o Estado tem que te indeniza objetivamente pela e culpa paga dirigente, os culpa vigilando. sucumbenciais e tal. Sucumbenciais. E aí eu te pergunto, Nem vale a pena, né? Porque o que vale a pena mais é a satisfação. Exatamente. O dinheiro é consequência. É como eu te falei no começo. Poder não me move porque eu já tive. E eu quase perdi. E quem passou a pandemia sabe que essa questão de poder, a gente é só um saco de carne, que o bem mais valioso é o oxigênio que você respira. É E verdade. que a qualquer hora, como diz o pastor Cláudio Duarte, a gente vive uma fila invisível da morte. Qualquer hora canta a nossa senha. Pode ser agora, amanhã. Eu acho que a gente, principalmente assim, conforme, até, né, você que está agora vindo pré-candidato a prefeito e tal, eu acho que é até uma coisa que a gente tem que levar sempre, até dicas para outros pré-candidatos, para deputados, para, enfim, para todos os cargos. Quando você está muito tempo no poder, eu acho que é bom você sempre perguntar, para que eu tô aqui? Exatamente Por que isso. que eu tô aqui? Por que que eu tô lutando? Porque você acaba... Porque é pesado. Não é pesado. fácil. É o tempo inteiro alguém querendo te passar a perna. Então você acaba que tá ali o tempo inteiro lutando contra outras pessoas e você acaba ficando muito pesado, né? Com o tempo, você vai ficando mais frio com algumas coisas e tal. E eu acho que você pensar sempre isso. Por que que eu tô aqui? Exato. Pra que que eu tô aqui? É pra isso? É pra brigar o tempo inteiro com os outros ou é pra ajudar as outras pessoas? E é como eu disse, o poder não me move porque a qualquer momento a tua senha canta e você vai embora. O poder, o dinheiro, na verdade agora, teve dinheiro que não conseguiu fazer a pessoa superar a pandemia e acabou indo embora. Mas a satisfação de alguém olhar pra você e falar assim, obrigado pelo que você fez pela minha vida. Não tenho que pague isso. Então, hoje, o que me move é a gratidão. O que me move é o reconhecimento das pessoas. Aquilo que eu tinha no palco, aquilo que eu tinha no palco do teatro, aquilo que eu tinha no palco da música, hoje eu tenho no palco da vida. Que é o reconhecimento e gratidão das pessoas. É a foto com as pessoas, é o aplauso das pessoas pelo que você fez por elas. É você tentar chegar ali naquela balança da justiça o mais equânime possível, Exato. né? Porque isso é uma satisfação que é realmente para isso que a pessoa que faz direito, né? E depois que meu pai faleceu, eu queria tanto ter orgulho do meu pai, hoje eu busco nas pessoas. Queria esse orgulho dessas pessoas. E por incrível que pareça, meu pai, no primeiro ano de faculdade, no primeiro ano de direito, de vereador, 2017, fui eleito em 2016, 2017 eu assumi, meu pai faleceu em 2017. Meu pai falou assim, olha, filho, o pai tem muito orgulho de você. Quando ele falou isso... E ele nunca tinha falado? Nunca. O pai, inclusive, o pai te ama, né? Porque meu pai também, pra falar que amava alguém, era muito difícil. Quando ele falou assim, ó, o pai ama muito você e o pai tem muito orgulho de você. Tudo que eu passei, acidente, problemas, a volta, tudo valeu a pena. Nossa, que E legal. eu passaria tudo de novo, se eu tivesse a mesma idade, porque nem tudo a gente consegue suportar. isso. Mas aquele dia, tudo valeu a pena pra mim. E aí comecei a entender que tudo tava sendo voltado pra ajudar as pessoas, porque você fala assim, qual que é o meu propósito de vida? Você tá aqui pra quê? Pra que você tá aqui? Pra falar de política? Pra você fazer podcasts? Na verdade, escutar histórias como a sua é o que me move nas entrevistas, entendeu? Porque, assim, são histórias que te agregam Sim. demais. É muito satisfatório você escutar histórias de pessoas que viveram muitas coisas, que têm muitas coisas a contribuir, experiências de vida. Isso tudo é o que me move estar aqui. E eu tenho certeza de uma coisa, algo do que eu falei vai tocar em você, vai tocar no seu coração e você vai usar pra sua vida também. Como coisas que você me falou vão tocar no meu coração e eu vou usar pra minha vida. Aí começa a fechar tudo aquilo que eu imaginei. Olha, depois desse caso que eu denunciei, comecei a ter muito, muito contato, muita gente me procurando. Logo chega uma pessoa e fala assim, você não quer ir pra política? Então, isso que eu ia te perguntar. Aí, como é que foi desse caso da escola Foi para o a vereança? Billy, um amigo meu, negro, amigo, gente boa. Billy era candidato a vereador e me procurou. Ele já tinha amizade comigo. Hélio, por que você não sai candidato?
Porque como advogado, você já faz um trabalho de direito. Como política, a política blinda esse trabalho seu e soma. Porque, de fato, a política te abre portas. A política te abre contatos. A política te dá visibilidade. E o direito te dá toda a segurança de você trabalhar essa visibilidade. E a política nada mais é do que você lutar ali pelos direitos das pessoas, né? De forma você se torna um funcionário da população. E a política é isso, é lutar pelos direitos das pessoas. Aí eu lembro daquela missionária, a irmã Ana, que há tanto tempo atrás tinha orado no salão do café, dizendo que meu propósito era esse. Tudo o que aconteceu foi para que me trouxesse de volta para o caminho, mas não é só trazer de volta para o caminho, é mostrar que daqui para frente, orgulho, soberba, arrogância, vaidade, não subam para sua cabeça. Então, eu me considero hoje preparado para assumir qualquer tipo de cargo. Já fui vereador. Então, eu já passei 4 anos da vereança. Então, hoje me sinto preparado e que é um propósito de Deus eu estar ali. Se eu for eleito ou não, faz parte. Ninguém perde política. A pessoa deixa de ser eleita. Perder, você não perde nada. Ou você se elege, ou você ganha experiência. Quando Deus achar que é o meu momento, Davi, de ser ungido a rei, até se transformar em rei, levou um tempo. Então, esse tempo pra mim tá tudo tranquilo. Aí você não veio candidato à reeleição em 2020 e veio em 2022 candidato a deputado federal. Aí vamos lá, eu entrei vereador, fui eleito vereador. Aí é o seguinte, a política você sabe, você viveu isso um tempo. Ou te compram, ou tentam te destruir. Tentaram me comprar, não vendi. Aí tentaram me tirar da Câmara. Eu fui caçado. Caramba! Me perseguiram porque eu ocupava... Qual a justificativa que levaram? Que eu ocupava a mesa diretora e advogava. Aí, existe uma proibição da própria OAB de ser secretário da Câmara para você não captar cliente. Mas se eu ficava das 7 da manhã às 7 da noite numa Câmara, como que eu ia captar cliente? Pelo contrário, eu comecei a abandonar o meu escritório, que já estava começando a ter bastante gente por conta daqueles primeiros episódios em defesa da população. Me caçaram por causa disso. Ou seja, fica caladinho, senão eu vou te caçar. Ninguém vai me amordaçar, ninguém vai colocar coleira. E aí eu fui no Tribunal de Justiça, fiz a sustentação oral minha do meu próprio processo. Se eu não fosse advogado, eu teria feito minha sustentação oral? Não. Também não, eu teria perdido isso. E eu voltei para a Câmara de Vereadores e eu coloquei mais de 400 pessoas dentro de uma Câmara Municipal. Você vê Câmara lotada para protestar contra o político. Pela primeira vez eu vi uma Câmara lotada para protestar em favor de um político. Então fiz um trabalho, fiz projetos de leis bons, acabei... Então você foi caçado, mas você conseguiu... Voltei. Voltar. Eu fui caçado porque eles eram a única oposição, eles queriam calar. Uhum. E não tinha fundamento, nenhuma lógica para isso. E nós voltamos. Aí nós fizemos um trabalho de oposição. Esse trabalho deu uma repercussão muito grande, porque as pessoas viram que foi injustiçado. E aí falaram assim, eu já cumpri minha missão como vereador. E começou esse negócio, vem para prefeito, e fui candidato a prefeito. Eu, com praticamente 80 mil reais que eu tinha, fiz uma campanha de prefeito em Votuporanga para ter 15 mil votos. O pessoal gastando milhões e com a máquina pública teve 20 mil votos. Eu perdi por 2.500 votos praticamente. Perdi por uma questão muito, muito pequena. Eu sozinho, sem vereador nenhum, sem máquina pública, sem nada, quase ganhei uma eleição de quem tinha máquina, milhões de investimento e todos os vereadores, outros vereadores do lado. Então você não veio vereador porque você veio candidato a prefeito. Exatamente. Entendi. Então não fui à reeleição porque eu fui candidato a prefeito e acabei perdendo a eleição para o atual prefeito. Entendi. Depois de 2 anos eu me candidatei a deputado estadual e hoje eu sou suplente. Foi estadual, não foi federal? Foi estadual. Tá, eu achei que fosse federal. Aí você é suplente hoje. Suplente deputado estadual. Entendi. E essa foi um pouquinho, quase nada da minha história. É uma história bem longa, a gente já tá com o tempo estourando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para você fazer suas considerações finais, que foi sobre a sua dissertação, né, o que você falou lá no Supremo com relação ao ato de 8 de janeiro. Eu queria que você me falasse, você advoga para algumas pessoas envolvidas, me conta como é que foi isso. Eu sei que entrevistadora é a senhora, mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode. A senhora assistiu? Assisti uma parte do vídeo. O que você achou? Então, você chama o ministro de acusador e não de julgador, né? E, obviamente, o ministro, o juiz, enfim, o judiciário em si, ele tem que julgar e não acusar. E como eu só assisti uma parte, né? Lhe confesso que eu não assisti o vídeo todo. Sim. Eu tenho que concordar que o judiciário ele não é acusador, ele é julgador. Rui Barbosa dizia que a pior ditadura é a do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Você percebeu que eu não tenho papel nenhum e a gente conversou sobre vários assuntos de maneira bem pontual. O que acontece no dia? Eles pegaram uma questão do Príncipe, de um livro que eu tinha lido. Eu li o Príncipe do Maquiavel e li também o Pequeno Príncipe de Exupéry. Eu li todos. Inclusive, eu até brinco, né? Depois desse caso, eu falei assim,
Hoje eu posso falar pelo O Pequeno Príncipe que tu te tornas eternamente responsável pelo que eleges, né? Fiz uma parafrasinha um pouco o título. O que acontece é que o Supremo sentiu o golpe. E eu ouvi uma vez um advogado dizer que a advocacia não é profissão para covardes. Ora, a gente já sabia que as sentenças estavam todas datadas, que o processo ele não é jurídico, de fato ele é político, porque ninguém estava com um tanque de guerra. A única arma para você dar um golpe de Estado é na bandeira verde e amarela e a esperança de um país melhor no coração. Quem consegue dar golpe de Estado com isso? O próprio Cássio Nunes falou, ora, crime impossível. Sem tanque de guerra e alguém para assumir um comando, você não consegue dar um golpe de Estado, nenhuma tentativa. É um crime meramente possível. E a acusação era de golpe de Estado. Exato. A acusação que essas pessoas estão sofrendo... Entre várias acusações, uma delas é golpe de Estado. Entendi. E tentativa de golpe das instituições. Aí eu te pergunto, o Alexandre de Moraes ele disse claramente, o ministro, que ele foi vítima. Porque a intenção era matá-lo. Então ele é vítima. Ao mesmo tempo, é ele quem conduziu os inquéritos policiais. Ele é a acusação, ele é a promotoria. Ele é vítima, ele é acusação. Ele é vítima. A acusação, ele pode julgar um processo? É evidente que não. É evidente que não. Adiantaria fazer um trecho totalmente técnico? Nenhuma. Quem sou eu e quem é o ministro? Eu sou apenas um advogado do interior de São Paulo, que estava indo para Brasília defender um réu do 8 de janeiro. Mas eu acredito que eu consegui dar meu recado. Porque eu disse, ele é uma mistura de raiva e ódio, raiva e rancor com pitadas de ódio. Quando se fala de patriotas. E eu disse isso porque, de fato, você percebe na expressão, quando ele fala, o olhar com ódio, com raiva. Basta você fazer uma expressão facial dele, que ele está dizendo com... Eu falo minha fala com dó, com lamento. Ele fala com ódio. E ele parte para agressões, inclusive, pessoais. Uhum. Eu não. Era a tese da defesa dizer que ele era o acusador. Porque como que eu posso... Se eu estou aqui agora e eu tento furtar o seu celular, por exemplo, e aí você é a juíza do processo e eu vou ser julgado por você, como você vai julgar? Com imparcialidade? Claro que não. Eu sei o que você fez comigo, eu sou a vítima. Se ele foi a vítima e ele era o acusador, não tem como ele julgar. Ele não pode ser o relator. E para quem que eu recorro? Para quem? Não tem pra ele mesmo. Não, ele está no último, tá na última instância. Não tem Exato, pra onde recorrer. não tem para onde recorrer. Eu tenho feito muito essa análise sobre o judiciário brasileiro dos últimos 10 anos, né? Eu acho que, assim, os políticos, eles tiveram um tempo na década de 80, assim que acabou a ditadura militar e tal, né? Que alguns chamam de ditadura, outros chamam de revolução, enfim, queiram Sim. chamar da direita ou à esquerda do que quiserem. Mas quando acabou a estadia dos militares no poder, e os políticos, né, começou-se a ter votos diretos, e teve um momento que os políticos estavam muito bem vistos pela sociedade, e o judiciário, ele ainda é muito bem visto pela sociedade. As pessoas ainda têm muito respeito pelos juízes, pelos ministros, a população como um todo. Só que eu acho que eles estão cavando a sua própria cova nos últimos anos, porque quando você o tempo inteiro manda prender, manda soltar, manda prender, com base em interesses políticos diretos. Enquanto a gente vê que empresários que financiaram o maior esquema de corrupção do país estão soltos e com processos prescritos, eu vejo pai de família com as mãos calejadas de trabalho sendo presos numa papuda. É uma inversão de valores muito grande. E os políticos querendo exercer um papel, e os ministros do judiciário querendo exercer um papel que é essencialmente política. Eles não estão lá porque foram eleitos, eles estão lá porque foram definidos através de uma indicação política. Nós, legislativo, executivo, são eleitos pelo povo. O ministro do STF não. Eles não podem agir de maneira política. O que estão fazendo é agir de maneira política. E existe aí um lado dos próprios políticos que tudo levam ao STF. Tem um problema no Congresso, leva ao STF para decidir. Então você acaba que você concede, né? Porque se são divisão de poderes, existe essa separação, você concede ao judiciário e você dá a ele esse poder. Peraí, eu tô com um problema aqui no legislativo, vamos levar ao judiciário o tempo inteiro. E o problema é que deveria ter uma divisão de poderes e também uma questão de contrapesos e freios, que seria o próprio Senado. Agora eu te pergunto, como que o Senado pode fiscalizar um membro do Supremo Tribunal Federal, porque compete ao Senado caçar e impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal? Como que ele pode fazer isso? Seria próprio investigado pelo próprio Supremo. Ora, você me investiga, como que eu vou te investigar? Acaba se acovardando. Então você não tem necessariamente uma fiscalização e um contrafreio que deveria ser numa Constituição como a nossa. Não é efetivo, né? Não é efetivo, exatamente. E aí você acaba dando um superpoder. Bom,
Se deixarmos, ficaremos aqui o dia inteiro falando sobre política e sem repetir assunto democracia. Ainda, viu? Mas, infelizmente, o nosso tempo está mais do que estourado. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem para a população do município. Espero te receber aqui, quem sabe, como um prefeito. Me convide que eu venho, pode ter certeza. Pra mim, não... E eu também quero ser convidada. Olha que eu viajei quase 12 horas. E eu falei assim, não existe horário para quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? Bom, eu queria, só para finalizar, tem um filme que eu adoro muito, que é A Volta do Todo-Poderoso. Assistiu? Não, acho que não. Que ele constrói a Arca de Noé. O primeiro... sim. O primeiro é com Jim Carrey. Se eu não me engano, o segundo é com Ben Affleck. É de comédia, né? É de comédia. Que ele se torna... Ele era um jornalista, ele se torna político e ele quer mudar a vida das pessoas. Ele quer mudar o mundo. E ele encontra Deus e Deus pede para ele construir a Arca de Noé. E ele faz uma pergunta para Deus. Como mudar o mundo? E talvez nós políticos, nós cidadãos, pergunte como mudar o mundo. E Deus responde para ele, uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Eu levo essa frase como um estímulo de vida para mim, como tema da minha vida. Se eu puder fazer uma atitude real de carinho e amor de cada vez, hoje te conhecer uma atitude de carinho e amor. Ajudar uma pessoa que está precisando de uma vaga em creche, uma atitude de carinho e amor. Atender uma pessoa que precisa de um exame, é uma atitude real de carinho e amor. Se eu estiver fazendo isso, eu estou mudando o mundo. E deixando o meu legado aqui para as pessoas. Bom, essa aí é a mensagem, né, que foi nos deixada. Foi ótimo te receber aqui, muito aprendizado, um prazer. Espero te ver de novo, talvez lá no seu município, talvez já está feito o convite. Ou você volta aqui já como prefeito pra gente poder bater mais papo sobre democracia, sobre direito, enfim. Então foi um prazer. Satisfação toda minha. E volte sempre. Estarei de volta.